Feliz sábado, igreja! Feliz sábado! Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do Senhor, o sábado do Senhor, dia separado por Ele, para que nós pudéssemos estar aqui mais uma vez adorando, exaltando o Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E hoje é um dia especial. Hoje é o dia do nosso reencontro. Depois de uma semana do convite de Jesus ao nosso coração, depois de uma semana que o Senhor nos convida a renovar a nossa aliança com Ele, hoje nós temos a oportunidade de reencontrar os nossos amigos e irmãos que se encontram aqui toda semana, e também teremos um reencontro de alguns aqui nas águas, junto a Cristo e voltando para a casa do Pai. Talvez você esteja aqui todos os sábados, talvez nem todos os sábados, e ainda existem outros que estão procurando o caminho de volta. A nossa esperança e a nossa certeza é que a casa do Pai continua com as portas abertas para receber a mim e a você. E eu te convido a começar esse culto agradecendo ao Senhor, fazendo uma oração. Vamos nos colocar de pé? Vamos entregar aqueles amigos que nós temos guardado no nosso coração nas mãos do Senhor, para que eles encontrem o caminho de volta. Obrigada, Senhor Jesus, por esse dia especial, por esse sábado. Obrigada porque todos os dias dessa semana o Senhor nos chamou para renovar a aliança contigo. E é isso que nós queremos. Nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Senhor faça morada. Obrigada porque aqui na sua casa há espaço para nós. Obrigada porque o Senhor não lança fora. O Senhor não se recusa a ouvir nossa oração. Muito obrigada pelo seu amor incondicional por cada um de nós. Obrigada por suas promessas. O Senhor é fiel. Todas aquelas promessas que está escrita na tua palavra. Muito obrigada por isso. Nós queremos te agradecer, porque alguns amigos já estão retornando para a tua casa e pedimos a tua bênção especial sobre aqueles que receberam um convite e ainda não aceitaram o teu chamado. Peço que o Senhor, com o seu Espírito Santo, esteja incomodando para que eles retornem para o aprisco e te encontrem novamente, nunca e jamais saiam dos teus pés, Senhor. Nós queremos também fazer isso. Nos ajuda, multiplica a nossa fé em Ti, possamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Que todo esse culto, os louvores possam agradar o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Nós já começamos o culto e a adoração. Queremos convidar vocês para cantar em pé sobre esse amigo Jesus, que também é Pai, que também é Deus, que também é nosso Salvador, que está o tempo todo conosco, mesmo nos momentos em que nós não estamos com Ele por decisão nossa. Vamos enaltecer esse Deus através de canções. Gostaria de fazer isso com vocês. Por favor, fiquem de pé para nós cantarmos os 2 hinos a seguir. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora sirva Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus
meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. A cada dia Cristo conduz-me pela mão e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento tão alegre, que dia mais feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Nada faria sentido se esse plano não tivesse outro desfecho. E nós estamos aqui esperando a parte final. Até aqui o Senhor nos tem conduzido como um amigo, como um pastor. Vamos louvar com um coração agradecido por toda a direção de Jesus Cristo em nossas vidas e por todo o espaço de dificuldade em que Ele esteve presente para o nosso consolo. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver.
dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender, nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou Deus, nós entregamos nossa vida a Ti, porque antes disso o Senhor já entregou a sua vida por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Nós glorificamos o Teu nome por essa bênção e porque o Senhor nos resgata e nos permite renascer na Tua graça. Esse culto nós dedicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos. Chegou um momento muito especial, o momento de abrirmos a palavra de Deus e estudarmos juntos a nossa lição. A escola sabatina é mais do que uma tradição, é um momento de encontro, encontro com a palavra, encontro com os irmãos e, principalmente, encontro com Deus. Por isso, nós queremos convidar vocês, professores, a conduzirem suas classes. Professores, este é o momento de abrir a Bíblia, compartilhar experiências, ouvir uns aos outros e permitir que Deus fale aos nossos corações. E aos nossos alunos fica o convite. Vamos às classes com o coração aberto, porque sempre tem algo novo para nos ensinar. Desejamos a todos uma excelente escola sabatina. Ei, oi, oi, ei. Ei, oi. Está no ar o Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir estudando a carta de 1 Coríntios e vamos nos concentrar no capítulo 15, que fala sobre o poder da ressurreição de Jesus Cristo. É sobre isso.
Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir estudando a carta de 1 Coríntios e vamos nos concentrar no capítulo 15, que fala sobre o poder da ressurreição de Jesus Cristo. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos aqui juntos para estudar com você a carta de 1 Coríntios e hoje o capítulo 15, tem coisa boa chegando por aí, não saia daí. Bom, nós vamos conversar hoje sobre esse tema e você sabe, ao longo dessa temporada, amigos queridos estão conosco, você já está acostumado com eles, não é? Tenho certeza que você já está gostando muito deles, vai sentir falta quando eles tiverem que abandonar aqui, mas eles vão continuar o ministério deles e em algum momento ou outro, quem sabe a gente se encontra, quem sabe de novo aqui no Lições da Bíblia, né? Aqui à minha direita o pastor Clodoaldo, bem-vindo amigo mais uma vez. Obrigado, feliz mais uma vez, vamos estudar um pouco sobre 1 Coríntios 15 e meu abraço hoje vai para todos os amigos lá da Associação Bahia Central, como também todos da União Leste Brasileira. Muito bom. Um abraço a todos os queridos amigos dessa região tão especial. Aqui à minha esquerda o pastor Heber Nunes, bem-vindo. Obrigado, alegria mais uma vez estar aqui. Meu abraço agora vai para todos que já fizeram a assinatura da lição da Escola Sabatina no projeto Maná. Esse mês de agosto é mês chave para esse projeto. Eu queria lembrar os nossos amigos de assinarem a lição. Muito bem lembrado, meu querido amigo. E aqui, pastor Adenilton Tavares Aguiar, bem-vindo mais uma vez, amigo. Eu gostaria de expressar a minha alegria, mais uma vez, de estar aqui com os colegas, participando aqui com você da bancada do Lições da Bíblia. E quero aproveitar para mandar um abraço para os meus colegas, professores lá do NASP, lá do curso de Teologia. Na semana passada mandei um abraço para os alunos e hoje gostaria de mandar um abraço para os colegas. Nós estamos aí iniciando as atividades do semestre e todo mundo aí se preparando para a gente dar o melhor para os nossos alunos aí durante este novo semestre. Então, quero deixar aqui um abraço para os meus colegas, professores do seminário. Muito legal. Clodoaldo, por gentileza, ora para nós. Altíssimo Deus, a Tua palavra está aberta, mas nós queremos rogar que Teu Santo Espírito abra também os ouvidos do nosso coração para que possamos ouvir a Tua voz. Okay. Que o Espírito Santo agora adentre os lares daqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou te passar a palavra, mas antes de passar a palavra para você, Clodoaldo, estou vendo que aqui tem um volume aqui diferente do seu lado. O que é isso daí? É um presente que eu trouxe para vocês, para cada um. Maravilha. Você prometeu mesmo que no programa 8. Eu queria saber por que você reservou o 8 aqui. Tem alguma... Não tem. Tem algum quiasma assim que a gente possa... O centro do quiasma aqui. É que nós vamos falar sobre ressurreição. Então... E ressuscitou um presente. Ressuscitou, assim, o amor no seu coração. O amor no meu coração. Então, o presente é esse livro aqui. Coloque qual câmera ali? É, aqui. Veritas et Gratia. Esse livro aqui é um festschrift, uma homenagem ao Dr. Luiz Nunes, uma homenagem póstuma, com vários autores, Dr. Elias Brasil, Jonatas, enfim, vários autores escreveram. E é um livro para homenagear um dos maiores formadores de pastores da divisão sul-americana. Inclusive, vai meu abraço para o Dr. Leonardo, para a sua família, a irmã Lia. A mãe, né? Que é a mãe do Leonardo e esposa do Dr. Luiz Nunes, o falecido Dr. Luiz Nunes, e que com certeza vai nos assistir lá nas Filipinas, no Aias. É verdade. Então aqui tem um volume para você. Opa, muito obrigado. Um volume para o Dr. Adenilton e um volume para o Dr. Heber. Muito obrigado, amigo. Aí, esse material foi publicado ali pela nossa editora. Exato, Uniaine Press, em parceria com o seminário. Em parceria com o Seminário Adventista Sul-Americano, lá com a sede no Uniaine, lá em Cachoeira, na Bahia, onde eu tive o privilégio de participar. Eu fui aluno do Dr. Luiz Nunes, foi um grande homem de Deus, e esse material certamente vai abençoar a minha vida e a minha biblioteca. Eu recomendo que também tem como, se alguém quiser adquirir, eu não sei como que... É só entrar em contato com o Uniaine Press. Uniaine Press. Digita na internet Uniaine Press. Entre em contato com o Uniaine, eles vão
encaminhar, ou senão com o próprio site, o Do próprio Salt. seminário. Ok. Digita aí na internet UniaN Press ou UniaN ou Salt UniaN e você vai ter acesso e condição de adquirir esse material tão importante. Bom, vamos com você, Clodoaldo. Vamos sim. falar de ressurreição de Cristo em 1 Coríntios, capítulo 15. Até aqui nós estamos falando sobre vários pontos em 1 Coríntios. Começamos falando nas divisões que havia na igreja, depois nós falamos sobre problemas morais que havia naquela igreja, problemas que envolviam aspectos de disputa também no culto, questão dos dons espirituais, passando bem por cima, assim. E aqui Paulo, no capítulo 15, vai falar sobre o tema da ressurreição. Como nós sabemos que os autores, como Paulo, por exemplo, não falam as coisas no vazio, Clodoaldo, qual é a motivação do apóstolo em reservar um capítulo grande, inclusive, para falar sobre o tema da ressurreição? Paulo está iniciando o encerramento dessa epístola. Quando você começa a ler, você já vê que o tom que ele emprega nas letras evidencia que ele já está indo para o final dessa tão importante carta. Quando ele diz assim, irmãos, venho lembrar-lhes, pois, seria uma tradução melhor ali diretamente do grego. E lá na frente, a partir ali do verso 12, ele vai apresentar um problema que havia na igreja, agora um problema doutrinário. Não era mais um problema moral, um problema relacional, é um problema doutrinário. Ele afirma o seguinte, ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Aí a grande pergunta que surge é, como é que alguns achavam que não há ressurreição? Aí nós temos que ir para o contexto para compreender bem isso aqui. Aqui nós temos uma igreja de Corinto. A maioria dessas pessoas aqui possuem uma influência pré-cristã da cultura religiosa e pagã grega, e a cultura deles apregoava um aspecto dicotômico, a separação do corpo e da alma. Na concepção greco-romana, o corpo não presta, é algo inferior, e quando você morre, a alma sai e ela se libertou do corpo, então não há necessidade mais de ressurreição. Essa é a ideia que se tem ali na cultura greco-romana, e claro, alguns se convertem dessa cultura, com essa filosofia, e traz para dentro da igreja. E Paulo agora sabe que há um grupo de pessoas que pensam ainda assim, e ele então começa a redigir orientações que vai abordar exatamente esse tema, a ressurreição de Cristo, qual a importância da ressurreição, por que essa ressurreição, e em referência a outros que ressuscitaram. Como é que a ressurreição de Cristo, qual a relação que a ressurreição de Cristo tem com as outras ressurreições, sobretudo do Antigo e algumas do Novo também. É sobre isso que Paulo discorre aqui no capítulo 15. É curioso que no contexto judaico, e não é o caso aqui, mas também havia uma corrente muito importante e influente nos dias de Cristo e nos tempos bíblicos do Novo Testamento, que são os saduceus, que também não acreditavam na ressurreição. E eles tinham essa crença sob poderosa influência helenística, influência grega. E aqui essas ideias se cruzam no cristianismo, né? Vindo da mesma fonte, porque os cristãos coríntios, a maior parte deles certamente de origem helenística ou greco-romana, estão importando para dentro do cristianismo uma não crença, né? A crença de que não existe ressurreição. Semelhantemente àquilo que os saduceus fizeram, importando do mundo helenístico para dentro do judaísmo uma crença não bíblica. E Paulo, como um ex-fariseu, que é um grupo conservador bíblico, estava bem preparado para rebater essa heresia, tanto no contexto judaico quanto no contexto cristão. 1 Coríntios 15 é outro texto aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios que nos ajuda a entender que nós, como cristãos, não devemos permitir ser influenciados pela cultura no que se refere aos ensinos bíblicos. Porque, como ele mencionou, havia uma influência muito grande externa, cultural, né? A crença de um dualismo, né? Em que você tem corpo e alma como se fossem coisas distintas. E Paulo vai mostrar que a nossa crença na ressurreição, ela está baseada em duas coisas.
Número 1, Antigo Testamento, a Bíblia. Né? É por isso que, por exemplo, no capítulo 15, verso 4, ele diz, olha, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que Paulo vai mencionar no capítulo 15, ele já anuncia desde o início, é segundo as Escrituras. Então, isso aqui é um ponto muito importante para todo crente, toda pessoa que crê na palavra de Deus. Assim, a palavra de Deus é a base para a gente fazer a medição das crenças ao redor, as crenças que existem na cultura. Não é a cultura que determina o que a gente crê, né? É a palavra de Deus que nos dá as lentes para nós vermos e medirmos as ideias que existem na cultura. E veja, hoje, eu acho que isso aqui é um ponto muito importante, existe uma crença popular de que a pessoa morre e ela continua existindo fora do corpo. Essa é uma crença popular. E Paulo está mostrando que o remédio para a morte não é imortalidade da alma. O remédio para a morte é ressurreição. E aqui ele entra num ponto muito importante. Nós temos vários textos do Antigo Testamento que a gente poderia mencionar, e eu acredito que textos em que Paulo se baseia para falar o seguinte, que ele morreu e ressuscitou segundo a Escritura. Então nós temos diversos textos nos Salmos, em Isaías, em Daniel, né? Em Jó. Nós temos diversos textos, mas aí Paulo apresenta um ponto muito interessante, uma coisa unida à outra. Ele cita as Escrituras, mas ele começa também a mencionar testemunhas oculares. Isso aqui é espetacular. Ele associa o testemunho das Escrituras com o testemunho, e vou ser redundante agora, de testemunhas oculares. E por isso ele menciona no verso 5, veja que ele mencionou as Escrituras no verso 4. No verso 5 ele vai dizer, e apareceu a Cefas. Quando ele cita as Escrituras, nos versos 3 e 4, está se referindo ao Antigo Testamento. Antigo Testamento. Então, ele está se referindo à morte e ressurreição de Cristo como profecia. Como profecia, exatamente. No Antigo Testamento. E quando ele vai citar as testemunhas, é curioso dizer que alguma dessas testemunhas, inclusive Pedro, é claro, Pedro não foi autor dos evangelhos. Ele foi a grande influência de Marcos. Mas essas testemunhas aqui vão compor aquilo que serão as Escrituras, ou que serão as Escrituras no Novo Testamento. Exatamente, né? Exatamente. Então, algumas dessas testemunhas eles vão escrever depois o relato. Então, quando a gente junta tudo, nós temos Antigo e Novo Testamento. Exato. E até tem um texto que eu gostaria de mencionar sobre isso. Mas veja, então ele menciona, apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Então, quando Paulo escreveu isso aqui, essas testemunhas oculares estavam vivas, né? E é gente que viu a Cristo. Era um fato histórico. É um fato histórico, ou seja, o que ele está querendo dizer é que a ressurreição é um fato histórico. Gente que viu, gente que ouviu, né? Gente que pelas sensações teve acesso ao Cristo ressuscitado. E aí, nós vamos agora para 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versos 1 a 4. João testemunho ocular, né? Exatamente, João foi testemunho ocular, mas ele agora meio que falando em nome do seu grupo, né, dos seus companheiros, apóstolos, ele nos apresenta isso aqui logo na abertura da primeira carta de João, capítulo 1, versos 1 a 4. Ele diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Aqui a gente percebe a linguagem sensorial. Viu, ouviu, tocou, né? A linguagem é absolutamente sensorial. E aí o verso 2 diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, são testemunhos oculares, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Ou seja, é como se João quisesse dizer o seguinte, vocês não viram, vocês não ouviram, vocês não tocaram, mas vocês têm duas coisas. Vocês têm a Escritura, o que Paulo está fazendo na 1 Coríntios 15, vocês têm a Escritura, profecias apontando para a morte e ressurreição de Cristo, e vocês têm o nosso testemunho. Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos. Então, isso aqui é suficiente para nós alimentarmos a nossa crença no fato de que Cristo ressuscitou. E só para fechar esse ponto, havia entre os coríntios, não somente em Corinto, mas em outros lugares também, por exemplo, Paulo menciona isso em 2 Timóteo, gente que acreditava numa ressurreição espiritual.
A ressurreição acontece aqui. Né? Muita gente acreditava nisso. A ressurreição é espiritual. Então nós temos agora uma vida diferente, uma vida né, em um estado diferente. Não, Paulo está dizendo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um fato histórico. Ressurreição do corpo. Ele ressuscitou e nós vimos. Deixa eu só completar aqui, pastor Heber, rapidinho. Quando Paulo cita as testemunhas oculares, principalmente os discípulos, e muitos outros, essas pessoas eram testemunhas e morreram por essa verdade. Ninguém morre por uma mentira. A menos que ela torne uma mentira uma verdade psicológica. Isso é quase impossível de acontecer. Ainda mais com mais de 500 pessoas, como é o caso aqui. Às vezes, isoladamente, você pode ter, né? Ou seja, ninguém tendo a verdade dentro da sua realidade psicológica, que na hora a pessoa não suporta um sofrimento, ele vai entregar, morrerá por uma mentira. Então, essas testemunhas têm grande valor histórico, como o pastor Heber falou, é um fato, porque era uma verdade que também fazia parte do seu interior. Eles viram Cristo ressuscitado. E eles morreram por essa verdade. Eu até olhando para a história, Bíblia e ressurreição, nós temos no Velho Testamento alguns casos de ressurreição. O primeiro descrito, o filho da viúva de Sarepta, descrito. Claro que Moisés foi ressuscitado antes dele. Nós temos o filho da Sunamita, aquela situação que um bando estava com outro, jogaram uma pessoa morta junto aos ossos de Eliseu e ele ressuscitou. No Novo Testamento aí nós temos vários, né? Fato é que todas as civilizações antigas, praticamente todas, criaram maneiras incríveis de sepultar os seus mortos. A Abadia de Westminster, vamos dizer aí Taj Mahal, as pirâmides do Egito. Fato é que o ser humano tem dificuldade em lidar com a morte. É tanto que no Brasil, de cada 10 pessoas, 7 acreditam na imortalidade da alma. Por isso esse estudo se faz tão relevante. Esse estudo me mostrou que o judeu pode viver sem Moisés. O judaísmo pode viver sem Moisés. O budismo pode viver sem o Buda. O islamismo pode viver sem Moisés, ou sem Maomé. Mas o cristianismo não pode viver sem Jesus. Por isso nós não temos uma abadia, uma pirâmide, porque o nosso Jesus, ele não está sepultado. E a ressurreição de Jesus, ela nos prova 3 coisas. Primeiro, a ressurreição de Jesus nos prova que ele tem poder, Deus tem poder sobre a morte. Ponto 1. Nos mostra que Deus vai ressuscitar os mortos. E o terceiro eu deixo para outro bloco. É muito legal, a tumba está vazia, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e a ressurreição dele é a base para a nossa esperança. Nós vamos fazer um breve intervalo, o programa Lições da Bíblia continua no próximo bloco e você continua com a gente. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa de hoje, o programa Lições da Bíblia. Estamos estudando esse tema muito especial, 1 Coríntios capítulo 15, falando da ressurreição, que é a base da nossa esperança. Cristo ressuscitou, nós também poderemos ressuscitar. Bom, você sabe que o tema da ressurreição é um tema bíblico, é uma doutrina, uma crença fundamental do cristianismo. E falando em crenças fundamentais, eu quero apresentar para você a revista Esperança, Na Mira da Verdade. Eu vou colocar você na mira da verdade. Você já tem essa revista Esperança? Não tem ainda? Então peça agora mesmo essa revista que apresenta textos difíceis da Bíblia envolvendo doutrinas muito importantes das Escrituras que você vai encontrar aqui nesse material escrito pelo professor Leandro Quadros, que foi colocado aqui na Mira da Verdade. Então não perca tempo. Peça agora mesmo a sua revista Esperança na Mira da Verdade, mandando o WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela, fazer um rápido cadastro e receber gratuitamente, sem custo nenhum, essa revista que vai abençoar a sua vida. Bom, pastor Heber, e aí? Proclamação da ressurreição de Cristo, foi o que falamos no bloco anterior, essa
é uma ênfase do apóstolo. Sim. E Cristo ressuscitado é a nossa única esperança, é o que ele desenvolve. Eu até deixei um ponto para abordar nesse não. bloco. Por que a ressurreição de Cristo é tão importante? É verdade, você falou de 3 blocos, ficou um. Então vamos lembrar dos 2 primeiros para a gente. Eu vou no mais importante. Tá. Primeiro, porque o sacrifício de Jesus foi aceito. Se o sacrifício de Jesus não fosse aceito, toda a história, por isso que a ressurreição de Cristo é a mais rica joia do Evangelho. Primeiro, porque o sacrifício de Jesus foi aceito. Segundo, porque Deus tem poder para ressuscitar os mortos. Terceiro, porque todas as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar para viver eternamente. De uma maneira mais homilética, eu diria assim, a ressurreição de Jesus, ela provou para nós que o bem venceu o mal. A verdade venceu a mentira. O amor venceu o ódio. E a vida venceu a morte. A ressurreição de Jesus foi o decreto de morte da morte. Muito bom. Muito, Muito bonito isso aí, né? Me fez lembrar, acho que é um poema de John Milton, que O Paraíso Perdido, né? John Milton, se não me engano. John Milton. E aí tem um trecho lá que ele fala assim, assim como se estivesse falando diretamente para a morte. Morte, morrerás. E aí me fez lembrar isso aí que você acabou de falar. Mas você fez ficar mais bonito agora. Foi, não foi? Legal. Rapaz, coisa boa a gente ter amigos, né, rapaz? Não, ficou legal. Vocês dois assim estão assim nessa questão de quem tem mais memória. A memória dele é um pouco mais matemática, numérica, mas também tem muitas frases aqui. Sim. E a sua um pouco mais poética, uma memória assim um pouco mais literária, né? Rapaz, eu até me senti agora importante. Não, mas você é. Mas olha, a gente está falando aqui da ressurreição. Tem um trecho aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios, e tem um comentário que eu gostaria de fazer. Capítulo 15 de 1 Coríntios, se você pegar comentaristas de 1 Coríntios, vários vão dizer que esse é o capítulo mais poderoso da Bíblia no que se refere ao tema da ressurreição. Aqui nós temos a esperança cristã, né, muito claramente apresentada. Nós temos a referência a testemunhas oculares. Nós temos aqui as consequências de uma não ressurreição. Se a ressurreição não tivesse acontecido, quais seriam as consequências disso? Né? Nós temos aqui o fim, a vitória decretada sobre a morte. Então, é um capítulo extremamente poderoso. Mas eu queria me ater aqui rapidamente em um trecho desse capítulo, que são os versos 14 a 18. O que aconteceria se a ressurreição não tivesse acontecido? O que aconteceria se a ressurreição de Cristo não fosse uma ressurreição literal, histórica? E aí tem 6 coisas que Paulo aponta que nós perderíamos, tá? Então vamos aqui para o verso 14, número 1. Ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, aí nós temos as consequências. Número 1, a nossa pregação é vã. Então não haveria nenhum sentido, nós nem deveríamos estar aqui falando sobre essas coisas, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã. Número 2, a vossa fé seria vã, Paulo diz. Número 3, verso 15, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, ou seja, nós estaríamos contando uma mentira. Número 4, verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ele volta a repetir a questão da fé. Número 5, e ainda permaneceis nos vossos pecados, ou seja, não existe perdão dos pecados, nós permaneceríamos nos pecados. E verso 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, não haveria nenhuma esperança para os que dormiram. Mas eu queria comentar um pouquinho mais a respeito dessa consequência número 3. Somos tidos por falsas testemunhas. Por que isso aqui eu acho importante? É porque quando Cristo está retornando para o céu, ele deixa uma comissão para a igreja. Nós encontramos isso em Mateus, encontramos em Marcos, encontramos em Lucas, encontramos também em João com uma pequena ênfase diferente, mas encontramos também no livro de Atos. E no livro de Atos nós temos uma coisa muito curiosa. Quando Jesus está subindo para o céu, ele está comissionando a igreja e ele diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Então, o que é uma testemunha no livro de Atos? Eu queria que a gente pudesse ver rapidamente e as pessoas em casa nos acompanharem também. O que é uma testemunha no livro de Atos? Vou ler aqui alguns textos
para a gente ter uma ideia do que é uma testemunha no livro de Atos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vamos ler capítulo 1, verso 22. Capítulo 1, verso 22, diz assim: começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se tornasse testemunha conosco da sua ressurreição. Testemunha da ressurreição. Capítulo 2, verso 32. Capítulo 2, verso 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas. Ou seja, testemunhas de quê? Da ressurreição. Capítulo 3, o verso 15. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, ou seja, testemunhas da ressurreição. Capítulo 4, verso 33. Capítulo 4, verso 33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E capítulo 5, versos 30 a 32. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. Que fatos? O verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ou seja, testemunhas da ressurreição. E aí o texto termina no verso 32, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Ou seja, nós seríamos falsas testemunhas se Jesus não tivesse ressuscitado, todos eles. Mas alguém pode perguntar o seguinte: mas nós que não vimos, não ouvimos, não tocamos, onde é que nós ficamos nessa história? Atos 2, verso 39. Atos 2, verso 39. É o sermão ali de Pedro, e ele diz assim, pois para vós outros é a promessa, para aqueles que estão ouvindo. E essa promessa é o derramamento do Espírito para vossos filhos, ou seja, para a geração seguinte e para todos aqueles que ainda estão longe. Então veja, o que é uma testemunha para a gente entender esse texto aqui? Uma testemunha, duas coisas: é alguém que recebeu o Espírito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O que é uma testemunha de acordo com o livro de Atos? Alguém que recebeu o Espírito, alguém que dá testemunho da ressurreição de Cristo. Nós recebemos o Espírito, mas não somos testemunhas oculares. Mas Pedro está dizendo que a promessa é para aquela geração, para a geração seguinte e para todos nós. Então, nesse sentido, nós também nos tornamos testemunhas com base na Escritura, como nós comentamos no bloco anterior, com base na Escritura e com base no testemunho daqueles que viram. Mas se Cristo não ressuscitou, todos nós seríamos falsos testemunhas. Finalizo com um pensamento. Uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa um jovem que estava pregando na universidade, falando da ressurreição de Jesus para numa roda de amigos na universidade. E alguém perguntou o seguinte: vem cá, como é que você tem tanta certeza de que ele ressuscitou? E aí o jovem sorriu e disse o seguinte: é porque eu falei com ele hoje de manhã. É porque eu falei com ele hoje de manhã. Então, todos nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo, porque hoje de manhã, todos nós falamos com ele. Amém, amém. Eu confesso que o versículo que eu mais gosto nesse capítulo, que é todo muito bom, é o versículo 19, que é o que vem após a sequência de versos muito bons que você trouxe, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu gosto desse verso porque, para mim, ele tem uma conexão direta com a fé adventista. E ele conecta o tema da ressurreição à promessa da volta de Jesus, ainda que indiretamente aqui. Porque Paulo está aqui dissertando, ou argumentando, que a ressurreição é o ponto de partida para a nova vida que é prometida para todos nós. Esta vida na qual nós seremos realmente felizes. E ele está rebatendo um tipo de cristianismo que, pasmem, ele ainda existe hoje, ainda que de forma velada, que acredita que Cristo viveu apenas para termos uma vida melhor neste mundo aqui. A vida cristã, ela é realmente maravilhosa. Ela melhora os nossos relacionamentos,
ela nos melhora intelectualmente, ela nos faz pessoas morais realmente melhores, mas ela seria um fracasso se ela só oferecesse isso. De fato, como ele argumenta aqui, nós seríamos as pessoas mais infelizes se quando morrêssemos não tivéssemos nada depois disso. Então, como vocês já disseram, depois da morte do justo não vem a imortalidade. Depois da morte do justo vem o sono, e no qual ele aguarda a ressurreição que vai introduzi-lo na vida imortal ou na vida eterna, que é a promessa para todos nós. Então eu penso que esse verso nos conecta com a nossa esperança, porque quando é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, de acordo com a própria linguagem do apóstolo Paulo? É quando Jesus vier nas nuvens do céu. Então a ressurreição está associada com a trombeta de Deus que vai soar, quando o arcanjo Miguel, não é porque só tem um arcanjo, esse é Miguel, que é Cristo, com a sua voz, e só Cristo pode ressuscitar. E aí, de novo, eu acho que é um argumento poderosíssimo para pensar num arcanjo como Miguel, como Jesus, porque anjo nenhum pode ressuscitar ninguém, né? Tem que ser Cristo mesmo. Ele vai dar a sua voz de ordem e os mortos vão ressuscitar. Amém. E nós, os que estivermos vivos, esperamos estar. Se não tivermos também, queremos ressuscitar nessa primeira ressurreição. Vamos subir. Essa parte de Coríntios, nós temos o ápice da mentalidade paulina de argumentação. Poucas vezes Paulo se concentrou e construiu de forma, apesar de que nós temos outros momentos, mas veja a conexão que ele tem com cada verso que ele vai escrevendo. Ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, porque sua pregação não está conectada com a realidade histórica. Aí ele vai dizer, é vã a vossa fé, e no capítulo 15, verso 17, ele repete, é vã a vossa fé. Ou seja, a fé seria ineficaz, vazia. Se a fé é ineficaz, não há salvação. Se não há salvação, então estão limitados todo este mundo, conforme você falou. Aí Paulo completa no verso 20, capítulo 15, verso 20. Mas se Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. E aqui Paulo recorre ao Antigo Testamento. Levíticos 23 vai falar sobre a festa das primícias. Então Paulo conecta a ressurreição às primícias. E o que isso significa? Nós precisamos compreender um pouco a festa de forma bem objetiva. A festa das primícias era quando se trazia os primeiros frutos da colheita, como garantia de que a colheita seria farta e aconteceria. Então, o que é que Paulo quer dizer, em suma, com esse verso 20? Ele está dizendo, olha, Cristo é as primícias dos que foram levados para o céu, Moisés, Elias, dos que já foram ressuscitados, o próprio Enoque, aliás, o filho da Sunamita, o filho da viúva de Sarepta, aquele indivíduo que foi jogado no corpo lá no mesmo túmulo de Eliseu, Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Eutico, Docas, todos esses, Paulo está dizendo, olha, Cristo são as primícias. Todos esses, se Cristo não tivesse ressuscitado, os que estavam no céu tinham que descer para morrer e ficar morto definitivamente, e essa promessa de ressurreição deixaria de existir. Então, Paulo está construindo sua argumentação e vinculando cada elemento da sua retórica para que não fique dúvidas de que a nossa salvação e a vitória sobre a morte, ela é conquistada a partir da ressurreição de Cristo. Esse termo que Paulo usa, que Cristo é a primícia, né? As primícias da ressurreição, se conecta com o que ele mesmo argumenta, eu creio que em Colossenses, quando ele fala que Cristo é o primogênito dos mortos. E o termo primícias, só para emendar, são, na realidade, uma tradução bem literal, primeiros frutos. Então, é curioso isso, porque Cristo não foi a primeira pessoa a ser ressuscitada, né? Então, tanto na expressão primogênito dos mortos como primícias aqui, é preciso ter entendido não numa questão cronológica. Mas especialmente na expressão primogênito dos mortos em Colossenses, está querendo dizer que é a qualidade, né? A autoridade daquela ressurreição valida todas as outras anteriores e as posteriores. Né?
É o Isso. fundamento da fé. Não, se eu posso puxar um pouquinho para Apocalipse, já que a gente falou primogênito Pode. dos mortos, essa expressão aparece também lá em Sim. Apocalipse, né? Quando diz assim, aquele que nos ama, Apocalipse capítulo 1, verso 5, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos fez reinos, sacerdotes. Mas antes disso, ele fala o seguinte, Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. E essa que nos expressão, ama. aquele que nos ama, e aí entra aquele que nos ama. Essa expressão, primogênito dos mortos, ela é explicada no próprio capítulo, nos versos 17 e 18, porque Cristo diz assim, eis que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele é aquele por meio de quem a morte é vencida. Ele esteve morto, ele ressurgiu e ele é aquele que tem poder para nos trazer de volta à vida. Então, como vocês mencionaram, a expressão significa simplesmente o seguinte, através dele, através da morte dele, através da ressurreição dele, nós temos a garantia de nossa ressurreição. E é por isso que o apóstolo Paulo menciona que uma vida que não acredita na ressurreição, portanto,
Feliz sábado. A lição está muito boa, né? E a realidade é que nós crucificamos Cristo naquela cruz. Só que a agonia que ele sentiu, o peso do pecado, se você não aceitar o sacrifício dele, quando ele voltar, você vai sentir parte do que Cristo sentiu. Então, que você possa aceitar esse sacrifício e possa cair a ficha de que eu e você somos culpados, mas que através da sua entrega ali na cruz, o amor e a salvação nos alcançou. Amém? Aquele que insultou o Salvador, que do céu sagrado nome zombou, que se uniu a multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu que lá na cruz o pregou. Sem dó e sem pensar, causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens
Ele é meu Rei e Redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Tanto amor em dar a sua vida na cruz para salvar alguém. Vim como eu. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Nós estudamos um pouquinho, né? Na realidade, nós recapitulamos a lição e nós sabemos que Deus ainda está operando. Que ninguém saia daqui nesta manhã sem a certeza que onde estivermos, caminhando pela estrada de Emaús, onde for, Deus vai estar conosco. E que nós, como igreja, sejamos verdadeiramente uma casa onde aqueles que estão voltando encontrem amor, acolhimento, perdão e esperança. Neste momento, eu convido a igreja a se colocar de pé, fechar os olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai amado, obrigado porque o teu amor nunca desiste de nós. Obrigada porque, mesmo quando nos afastamos de ti, tu continua conosco nos chamando. Hoje colocamos diante de ti todos aqueles que estão longe, aqueles que um dia caminharam conosco, mas por alguma razão se afastaram. Senhor, vai ao encontro deles. Coloque em seus corações o desejo de voltar. Ajude-nos a sermos uma igreja de portas abertas, de braços abertos e de coração aberto. Que ninguém que retornar encontre condenação, mas encontre o abraço do Pai. Que neste reencontro seja apenas o começo de muitas histórias de restauração. E que, ao chegar o grande dia em que estaremos todos reunidos na pátria celestial, que possamos ouvir dos teus lábios: Filho, você voltou para casa. Te agradecemos e cremos, Senhor, que o Senhor está de braços abertos. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém.